Começa agora o programa Sessões em Pauta. Hoje você irá conferir o resumo da 5ª sessão ordinária que aconteceu no dia 5 de setembro, sexta-feira. Acompanhe. Senhores vereadores, passaremos agora a apreciar em segundo turno a matéria de autoria do prefeito municipal número 864/2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos da administração direta do município de Uberlândia e da outras providências. Nós temos essa matéria em segunda discussão e temos uma emenda, conforme encaminhamento e aprovação do plenário ontem, a emenda de autoria do vereador Celso Santos. Eu solicito nós secretários. Vereador Celso Santos, gostaria de ouvir Vossa Excelência a respeito da emenda que ficou de apresentar no dia de hoje. Senhor presidente, a emenda seria simplesmente para regulamentar, estipular-se o índice, o INPC, para corrigir a distorção, caso ultrapassasse a inflação. Mas já como o INPC é um índice nacional de preço ao consumidor, ou seja, mesmo se esse INPC for extinto, certamente terá um outro índice nacional para corrigir as perdas, ou que seja assim. Então, portanto, eu retiro essa emenda e creio que não há prejuízo nenhum para o servidor. Vereador Celso Santos, com as suas considerações. O vereador Wilson Pinheiro também é coautor da emenda e ele quer que vote a emenda. Então, portanto, como ele é coautor, eu estou retirando em minha parte, então vota só a metade dele. Obrigado. Senhores vereadores, portanto, a emenda que seria de autoria do vereador Celso Santos e vereador Wilson Pinheiro, o vereador Celso Santos retira a assinatura da emenda, portanto, prevalece ainda como autor oficialmente agora o vereador Wilson Pinheiro. Eu gostaria de ouvir a assessoria técnica ou a nossa comissão se já existe um parecer dessa emenda. Portanto, nós vamos proceder com a leitura do parecer. Logo após, nós vamos abrir a discussão do parecer. Eu peço ao vereador Rod, nosso secretário, que faça a leitura da emenda e também do parecer da emenda para nós abrirmos a discussão. Vereador Rod, com a palavra. Proposta de emenda ao projeto de lei número 864/14. Altera o dispositivo do projeto de lei número 864/14 que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos da administração direta do município de Uberlândia e da outras providências. A Câmara Municipal de Uberlândia aprova. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 12 do projeto de lei número 864/14, passando a viger com a seguinte redação. Artigo 12. Parágrafo 2º. Se o percentual de inflação anual, conforme índices do INPC e IBGE, for superior a 6,5%, será complementada a revisão geral anual de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Assim, senhor presidente, passamos então à leitura do parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer. Esta emenda não pode tramitar, tendo em vista que está eivada com o vício da iniciativa, já que traz de forma inequívoca geração de despesas, sem devida correspondência orçamentária, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. O índice a ser utilizado para a revisão geral anual é critério discricionário de administração pública, sendo ingerência de um poder no outro estabelecer tal obrigatoriedade, o que é vedado pela Constituição Federal. É este o entendimento dos tribunais, em especial a Corte Maior ADIM, número 3.599-1, Distrito Federal, relator, ministro Gilmar Mendes. Tem-se, pois, que a emenda não pode tramitar por vício intransponível e iniciativa.
Assina o senhor presidente, o parecer contrário à emenda apresentada de autoria do vereador Celso Santos e Wilson Pinheiro. Parecer contrário à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, William Alvorada, relator, Adriano Zago, presidente, e o vereador Vico, como membro desta comissão. Senhor presidente, assim o devolvo a vossa excelência. Senhores vereadores, nós tivemos aí a leitura da emenda de autoria do vereador Wilson Pinheiro e também o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é pela não tramitação da emenda. Portanto, nesse momento está aberta a discussão do parecer. Vereador Wilson Pinheiro com a palavra. Vereador Márcio Nobre, vereadores, realmente esse parecer é uma vergonha e uma aberração jurídica, né? E quem fez na Procuradoria deveria fazer uma audiência na vida. Vai numa audiência de dissídio coletivo e vê uma pauta de reivindicação que pede índice de inflação sem falar qual é a unidade. Ou que fala área, sem falar se é metro quadrado, quilômetro quadrado, ou peso, sem falar que é tonelada, que é quilo. Isso aqui é uma vergonha, um parecer desse, tá? E mais uma incompetência de quem fez o projeto. Ontem tinha uma vereadora, uma advogada aqui emburrada com a cara feia para mim, estou nem aí para ela. Colega minha, fez muita audiência comigo e vem para cá, acha que sabe tudo, sabe nada. Tá? O índice de inflação, ele tem que ser fixado qual que é a base dele. E o prefeito vai ter problema depois. Mas é o famoso Genival Lacerda, só empurra com a barriga. E cheio de incompetente do lado. Ele vai usar o índice da Fundação Getúlio Vargas, ele vai usar da UFO, o da UFO está dando inflação negativa. Do CEPS da UFO. Vai usar do DIEESE, vai usar da Associação do Luizotti, da Associação dos Amigos de Puxa-Saco do Prefeito. Isso aqui é uma vergonha, esse parecer da comissão, tá? Se você dá índice de inflação, você fala que é o índice, é o IPCA, é o INPC e todas as negociações que envolvem o movimento sindical. Desde que eu entendo por sindicalista, desde quando o Lula era do movimento sindical lá na ABC. A base de cálculo para reajuste salarial é o INPC do IBGE. Todos, 100%. Então não adianta vir pegar emenda, decisão de Supremo e colar aqui e falar que tá, leu e não entendeu, colou errado. Uma vergonha vir uma redação dessa. Que saudade eu tenho da época da doutora Marcelange, que via as redações juridicamente corretas. Então, vai dar inflação. Qual inflação? De qual instituto? Qual que é a unidade? Então, não me venha, meu parecer, a minha emenda é legal, não está causando despesa, não está gerando despesa, eu estou corrigindo um erro grosseiro de redação da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, que já fez o prefeito assinar projeto com salário abaixo do mínimo legal. Como eu posso confiar? São advogados, são meus colegas, mas pelo amor de Deus, estuda um pouquinho e volta à turma que sabia redigir, que vocês estão fazendo só lembrança e envergonha a gente, a segunda cidade do estado, fazer um projeto com um erro grosseiro desse, tá? Muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson Pinheiro, trazendo aí a defesa da emenda de sua autoria, uma vez que a emenda tem um parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ainda está aberta a discussão. Não havendo mais... Você vai lá? Nós vamos ouvir o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ouvimos o autor da emenda, vamos ouvir agora, em nome da comissão, o vereador William Alvorada. Presidente Márcio Nobre, senhores vereadores. Quero aqui, em nome da comissão, o presidente Adriano, o Vico, eu como relator desta comissão. Não sou sindicalista e não sou formado na área de direito. Mas eu quero ler aqui o parecer da nossa comissão. Esta emenda, ela não pode tramitar, tendo em vista que esta, enviada com o vício da iniciativa
já que traz de forma inequívoca geração de despesas sem a devida correspondência orçamentária, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. O índice a ser utilizado para a revisão geral anual é a critério discricionário da administração pública, sendo ingerência de um poder no outro estabelecer tal obrigatoriedade, o que é vedado pela Constituição Federal. Esse é o entendimento dos tribunais, em especial a Corte Maior, a DIN de número 3.599/1, Distrito Federal, relator ministro Gilmar Mendes. Trata-se, pois, que a emenda não pode tramitar por vício intransponível em iniciativa. A conclusão, tais condições, o voto do relator é pela não tramitação da presente emenda. Então, na sala de comissões, reunida a nossa comissão e a nossa assessoria técnica legislativa. Então, esse é o parecer. Nós vamos, sim, acompanhar e confiamos na nossa parte jurídica da Câmara para que juntos nós possamos aqui, não só, não tendo aí a formatura em área de direito, mas por isso são contratadas esta casa as pessoas confiáveis e nós trabalhamos em parceria, nossa comissão, com a nossa parte jurídica da Câmara. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Wilson Alvorada. Vereador Davi Tomás, ainda em discussão, parecer da emenda. Presidente, eu estava com a opinião formada a respeito do parecer. Eu acho que realmente pode não caber a nós, vereadores, a iniciativa de se definir o índice. Mas queria aqui corrigir realmente a Procuradoria. Quando ela fala que fixar índice gera despesa, esse parecer está errado nessa casa. Nós podemos até votar, mas está errado. Você fixar um índice de preços gera despesa ao município? Não, peraí. Eu acho que não precisa ser advogado para entender isso, não. Eu sou engenheiro, mas eu acho que está errado. Então, corrija esse parecer que está totalmente errado. O parecer, por iniciativa, sim. Nós, como vereadores, podemos não ter a iniciativa. Mas agora dizer que fixar índice gera despesa ao município, aí é brincadeira. Nesse parecer está errado e totalmente equivocado. Eu estava com a decisão de votar realmente contra a emenda do Wilson, mas agora eu fiquei em dúvida, porque esse parecer está totalmente errado. Era um Ctrl+C, Ctrl+V aí e piorou tudo, bagunçou minha cabeça e de todo mundo que está ouvindo isso aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Davi Tomás. Senhores vereadores, ouviremos ainda o vereador Adriano Zago. Logo após, nós passaremos à votação. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas, o momento é justamente de debate, para a gente poder discutir, por isso que tem 27 vereadores, né? Cada qual, com a sua argumentação, defende o seu ponto de vista. O consenso da maioria vence as discussões. Nós não estamos aqui em disputa. Ocorre que temos pensamentos diferentes em que pese o respeito pela argumentação de cada vereador. É necessário lermos toda a estrutura do artigo e dos parágrafos para que entendamos a emenda proposta. O artigo 12, ele traz no seu parágrafo 2º que, vou ler, emenda do Executivo, que foi aprovada no dia de ontem. Então já consta do projeto, ora discutido. Se o percentual de inflação anual for superior a 6,5%, será complementada a revisão geral anual de que trata o parágrafo 1º desse artigo. Assiste razão ao vereador Wilson Pinheiro, autor da emenda, caso nós não estivéssemos falando de índice inflacionário. A questão do INPC, ele está correto. Nós estamos falando do excedente, do que vai ser a mais. Aí isso é competência do Executivo. Aí o prefeito
juntamente com o seu secretariado, pode escolher o índice que melhor lhe convier às receitas do município. E isso, se você estabelecer um índice, gera despesa por essa razão. Se nós escolhermos um determinado índice que seja superior às receitas do município, nós estaremos inviabilizando a administração municipal. Daí o nosso parecer pela inconstitucionalidade nesse sentido. A primeira parte da argumentação dele está correto, só que a primeira parte já está garantida no parágrafo 2º. É isso que nós temos que entender. Nós estamos falando do que for excedente. Se o percentual da inflação anual for superior a 6,5%, superior, a inflação está, de acordo com a argumentação dele, baseando no índice do INPC. Agora, e se for superior? Aí nós vamos adequar ao índice que melhor, ou seja, que alinhar as receitas do município. Esse é o meu entendimento, respeito o do vereador também. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano Zago. Senhores vereadores, nesse momento nós passaremos à votação. A votação do parecer da emenda de autoria do vereador Wilson Pinheiro ao projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal número 864/2014. Aqueles que concordam com o parecer da comissão votam sim. Aqueles que não concordam votam não ao parecer. A votação é nominal, maioria absoluta. Votação. Votação, vereador Adriano Zago, vereador Doca, Estevão Bittar, Isaac Cruz, vereador Sebastião Galego, vereador Zezinho Mendonça. Vamos encerrar a votação. Votação encerrada. Por 16 votos favoráveis, 4 votos contrários, 6 ausências nesta votação, prevalece o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O vereador Isaac Cruz vota favorável ao parecer, juntamente com o vereador Sebastião Galego. Portanto, tivemos 18 votos favoráveis, 4 votos contrários e 4 ausências nesta votação. Vereador Wilson Pinheiro, com a justificativa do seu voto. Apenas para alertar, hoje celular é bom, Google é bom, depois o pessoal da Procuradoria dá uma lidinha, mas prefeito Gilmar Machado, o senhor é sindicalista e é esperto também. Foi meu colega na CUT. A explicação é que a correção do salário mínimo é definida pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, Índice de Inflação calculado pelo IBGE. Então o governo federal e todo governo sério usa esse índice para corrigir. Depois, se vocês quiserem também, a gente pode explicar o que é ganho real. Ganho real é acima da inflação, enquanto a inflação é correção. Só porque você tem que definir qual que é a unidade de medida. E a unidade de medida usada em 100% em todas as categorias do Brasil é o INPC do IBGE para a correção salarial. Acima disso é ganho real. Ganho real, cada prefeito, cada empresário,
cada patrão define o que ele pode dar acima da inflação, mas a base de cálculos sempre foi o INPC do IBGE. Infelizmente, nós mostramos um total desconhecimento da lei. Vota contrário porque é do Wilson Pinheiro, tá? Infelizmente, é uma decepção, uma perda de tempo ficar aqui argumentando e passando raiva. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson Pinheiro. Vereador Celso Santos, 1 minuto. Senhor presidente, eu vou justificar o voto, acompanhando o vereador Wilson Pinheiro, que a emenda também era minha. Eu retirei a emenda só porque eu sabia que nós só íamos adiar o velório. Era para limpar a pauta, para poder votar com mais rapidez o projeto, mas que a emenda é legal, é legal. Quem fala que estipular índice gera custo e despesa, acho que foi na escola só para comer merenda. Não aprendeu muita coisa, não. Muito obrigado. Obrigado, vereador Celso Santos. Eu volto a dizer que cada um é responsável pelo que pronuncia na tribuna. Às vezes temos que tomar cuidado com a forma de expressar em relação aos nossos colegas. Senhores vereadores, nós passaremos agora a votação em segundo turno. Antes, porém, vereador professor Nevaldo, ainda com as suas considerações do seu voto. Um comentário rápido. Nós estamos falando aqui do que excede a inflação, né? A revisão geral anual, ela é garantida pela Constituição Federal. Nem precisaria estar no corpo da lei. O que nós estamos aqui discutindo é o que excede a inflação. E aí o que excede a inflação é um direito discricionário, né? Nós não estamos falando do reajuste baseado na inflação anual. É o que excede a inflação. Obrigado, vereador professor Nevaldo. Senhores vereadores, nós passaremos agora a votação da matéria em segundo turno. Uma vez que votamos em primeiro turno ontem, procedemos com encaminhamento para apreciação de uma emenda na data de hoje. E após a apreciação da emenda, nós vamos concluir a votação dessa matéria em segundo turno. Conforme a dispensa de leitura aprovada pelos senhores, eu coloco novamente em discussão o projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal número 864/2014. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é nominal, maioria absoluta. Votação. Estamos votando a matéria em segundo turno, concluindo a votação desse projeto. Vamos encerrar a votação. Votação encerrada. Projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal número 864/2014. Foi aprovado em segundo turno por 22 votos favoráveis e 4 ausências nesta votação. Portanto, está concluído a aprovação da matéria
de autoria do prefeito municipal, referente ao plano de cargos e carreiras dos servidores públicos de Uberlândia. A Câmara Municipal, mais uma vez, marca a história juntamente com o Poder Executivo. O programa Sessões em Pauta irá para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta. Hoje você confere o resumo da 5ª sessão ordinária que aconteceu no dia 5 de setembro, sexta-feira. Senhores vereadores, eu gostaria nesse momento de colocar em discussão os requerimentos apresentados na manhã de hoje. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é simbólica, maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos apresentados na manhã de hoje. Eu gostaria, nós temos aqui o projeto de autoria do prefeito municipal, número 865/2014. Nós temos aqui uma matéria de autoria do prefeito municipal, número 865/2014. Essa matéria não está constando na pauta de hoje. Eu gostaria da permissão do plenário para que nós pudéssemos incluí-la na pauta de hoje. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o encaminhamento. Eu gostaria de proceder com outro encaminhamento. Uma vez o plenário concordando, nós poderíamos apreciar as emendas na segunda-feira. E hoje nós votaríamos apenas a matéria do projeto. 14 emendas, não sai daqui uns 2. Nós vamos passar a leitura do projeto número 865/2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do quadro de educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia e da outras providências. Vereador Rode com a leitura do projeto. Projeto de lei número 865/14 dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do quadro da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia e da outras providências. O prefeito municipal faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei, capítulo 1, das disposições preliminares, artigo 1º.
Esta lei dispõe sobre o plano de carreira de servidores do quadro de educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia, composto pelos cargos de provimento efetivo detalhados no anexo 3 desta lei. Artigo 2º. O plano de carreira de servidores do quadro da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia aplica-se a todos os servidores públicos da educação dos quadros permanentes e em extinção e função pública, aos aposentados e pensionistas, respeitada em todos os casos a opção prevista no capítulo 7 desta lei. Parágrafo único. Esta lei aplica-se aos instrutores de língua de sinais, aos intérpretes de língua de sinais e aos educadores infantis com suas reclassificações. Capítulo 2. Da gestão do quadro de pessoa e da gestão do quadro pessoal e da lotação. Artigo 3º. A gestão de cargos do plano de carreira dos servidores do quadro de educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia observará os seguintes princípios e diretrizes. 1. Natureza, função social e objetivo do município. Dinâmica dos processos de trabalho nas diversas unidades administrativas e as competências específicas delas decorrentes. Qualidade referenciada socialmente do processo de trabalho com garantidos padrões de ensino, aprendizagem e o projeto político-pedagógico de cada unidade educacional. Vinculação ao planejamento estratégico participativo e ao desenvolvimento da gestão pública cidadã. Investidura em cada cargo, condicionada à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas de títulos. Desenvolvimento de servidor vinculado aos objetivos institucionais. Garantia de programas de qualificação orientados pela educação em direitos humanos, que contempla a formação específica e a geral, nesta inclui a educação formal. Avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais referenciadas no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. Garantir as condições adequadas de trabalho, oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento e chefia sem distinção de gênero, raça, etnia, condição de sexualidade, geração, dentre outras particularidades sujeitos respeitadas às normas específicas. Aplicação das normas estatutárias próprias do município previstas em lei específica, promoção de atendimento ao público orientada por relações igualitárias de gênero, raça, etnia, condição de sexualidade, geração e outras particularidades do sujeito. Artigo 4º. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, avaliar anualmente a adequação do quadro pessoal às suas necessidades e o seu redimensionamento, considerados, entre outros, as seguintes variáveis: garantia de padrões de qualidade conforme métodos estabelecidos no Plano Nacional de Educação, demandas institucionais de direitos educacionais, proporção entre os quantitativos da força de trabalho no plano de carreira dos servidores do quadro de educação da Rede Pública de Ensino de Uberlândia e usuários de serviço público. Inovações tecnológicas, modernização e democratização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Parágrafo único. Os cargos instituídos por esta lei possuem natureza transversal, exceto os cargos de professor 1 e 2, e observados os processos de trabalho, a lotação de servidores nas unidades administrativas constitui objeto de avaliação do município por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. Capítulo 3. Dos conceitos. Artigo 5º. Para todos os efeitos desta lei, aplicam-se os seguintes conceitos: plano de carreira de servidores, conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional de servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se instrumento de gestão e órgão. Carreira, conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho, hierarquizados segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade de suas atribuições, dentro do qual se dá o desenvolvimento profissional do servidor. Padrão de vencimento, posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação e cargo. Cargo, conjunto de especialidades de mesmo nível de complexidade, hierarquia e responsabilidades previstas na estrutura organizacional com vista a atender às necessidades institucionais. Especialidade, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura do cargo que atendem necessidades institucionais e são cometidas ao servidor. Nível de qualificação, posição do servidor da matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrente de capacitação por qualificação realizada após o ingresso que supera as exigências para ingresso na carreira, cargo e especialidade. Ambiente organizacional, área específica de atuação do servidor integrados por atividades afins ou complementares organizadas a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal. Usuários, pessoas ou coletividades internas ou externas que usufruem direta ou indiretamente de serviços prestados pela municipalidade. Matriz hierárquica, tabela que compreende a hierarquia de vencimento básico de cargo composta por uma coluna de 23
padrões de vencimentos conforme anexo 1 desta lei, com diferença entre os padrões constantes percentual de 2,42%. Cargos de natureza transversal são aqueles cuja atuação do ocupante deriva das atividades comuns a todos os diversos órgãos da administração pública municipal de forma sistêmica dentro do processo de trabalho do município, independentemente do órgão de lotação de servidor. Capítulo 4º. Da estrutura do plano de carreira de servidores do quadro de educação de rede pública municipal de ensino de Uberlândia. Artigo 6. A carreira do quadro de educação da rede pública municipal de ensino de Uberlândia é composta por 6 cargos: educador infantil, instrutor de língua de sinais, intérprete de língua de sinais, professor 1, professor 2, professor auxiliar para educação infantil, pedagogo. Artigo 7º. São atribuições gerais dos cargos que integram o plano de cargos de carreira, o plano de carreira de servidores públicos do quadro de educação da rede pública municipal de ensino de Uberlândia, sem prejuízo das atribuições específicas de cada cargo e de especialidades, observados os requisitos de qualificação e competência definidos nas respectivas especialidades. Educador infantil, desenvolver atividades na educação infantil, garantir o atendimento de qualidade das crianças, manter a indissociabilidade entre o cuidador e o educar, contribuir para o desenvolvimento integral da criança e para o processo de ensino-aprendizagem. Instrutor de língua de sinais, ministrar o ensino de língua brasileira de sinais, Libras, na rede municipal de ensino, bem como a toda a comunidade interessada. Intérprete de língua de sinais, interpretar em Libras, aulas, palestras, conferências, discursos, eventos similares, prestando esse serviço em situações onde seja necessário sua presença. Professor 1. Planejar, organizar, executar e avaliar atividades inerentes aos objetos e metas institucionais do âmbito da educação. Assessorar os gestores, exercer atividades docentes diretamente com alunos do nível da educação infantil e ensino fundamental até o 5º ano. Coordenar as atividades de sua unidade administrativa, projetos ou programas quando requisitado pela administração municipal. Exercer atividades pedagógicas de apoio à docência, prestar atendimento aos usuários e servidores públicos. Professor 2. Planejar, organizar, executar e avaliar as atividades inerentes aos objetos e metas institucionais do âmbito da educação, assessorar os gestores, exercer atividades docentes diretamente com alunos do nível da educação infantil e ensino fundamental até o 9º ano. Um minutinho, vereador Rod. Eu gostaria, em respeito aos nossos telespectadores, apenas encerrar a transmissão pela TV Câmara e agradecer a sua audiência, você que esteve conosco até esse exato momento. Nosso muito obrigado. Os trabalhos continuam aqui no plenário Homero Santos. Você que queira acompanhar a transmissão dessa sessão, basta acessar o portal da Câmara Municipal pela TV Web. Nós estamos lá transmitindo ao vivo para você. Muito obrigado. Vereador Rod, com a sequência. Exercer atividades pedagógicas de apoio à docência, coordenar as atividades de sua unidade administrativa, projetos ou programas quando requisitado pela administração municipal. Prestar atendimento ao usuário de serviço público, professor auxiliar para a educação infantil, planejar, organizar, executar e avaliar as atividades inerentes aos objetos e metas institucionais do âmbito da educação infantil, assessorar os gestores, exercer atividades docentes diretamente com os alunos do nível de educação infantil, coordenar as atividades de sua unidade administrativa, projetos ou programas quando requisitado pela administração municipal. Prestar atendimento aos usuários de serviços públicos, pedagogo, realizar atividades de natureza pedagógica relacionadas com a legislação, organização e funcionamento de sistemas de ensino, processo de ensino-aprendizagem, coordenação, assessoramento e intervenção pedagógica junto às unidades escolares. Parágrafo 1º. As atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo com o ambiente organizacional constante do anexo 2 desta lei. Parágrafo 2º. As atribuições de cada especialidade constam descritas no anexo 4 desta lei. Capítulo 5, do ingresso no cargo e das formas de desenvolvimento e carreira. Artigo 8º. O ingresso nos cargos do plano de carreira dos servidores do quadro de educação da rede pública municipal de ensino de Uberlândia far-se-á no padrão de vencimento inicial, primeiro nível de qualificação da tabela de vencimentos, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observados os requisitos estabelecidos no anexo 4º desta lei. Parágrafo 1º. O concurso público referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialidade, organizado uma ou mais fases, bem como incluir curso de formação, conforme dispuser o plano de desenvolvimento de servidores integrantes da carreira do quadro de educação da rede pública municipal de ensino de Uberlândia. Parágrafo 2º. O edital do concurso público que trata o caput deste artigo definirá as características de cada fase de concurso público, os requisitos de escolaridade, a formação especializada, a experiência profissional, os critérios eliminatórios e classificatórios, eventuais restrições e condicionantes decorrentes
do ambiente organizacional, quais serão destinados às vagas. Artigo 9º. O desenvolvimento do servidor municipal na carreira dá-se exclusivamente por progressão, que poderá ocorrer nas seguintes modalidades: progressão funcional, progressão por qualificação, progressão por mérito profissional, progressão por capacitação profissional, progressão por reconhecimento do notório saber. Parágrafo 1º. Progressão funcional, instituto pelo qual o servidor com mais de 3 anos de efetivo no exercício do cargo e na especialidade muda de ambiente organizacional ou especialidade dentro do mesmo cargo decorrente da obtenção de aprovação em processo de qualificação funcional. Parágrafo 2º. Progressão por qualificação é o instituto pelo qual o servidor em efetivo exercício do cargo de sua especialidade muda de nível de qualificação dentro do mesmo cargo e especialidade decorrente da obtenção de certificação em curso de educação formal devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação que exceda as exigências para ingresso na carreira. Cargo e especialidade. Parágrafo 3º. O requerimento para progressão por qualificação deverá ser protocolizado no lucro de protocolo da Secretaria Municipal de Educação, devendo ser anexado documento hábil que comprove a conclusão do curso de educação informal devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. Deferida a progressão por qualificação, o servidor será posicionado no nível de qualificação correspondente ao grau obtido em padrão de vencimento na mesma posição que ocupava anteriormente, conforme o anexo 1 desta lei, com efeitos financeiros, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao protocolo de requerimento. Parágrafo 5º. A progressão por mérito profissional é o instituto pelo qual o servidor em efetivo, se exercício do cargo e especialidade, muda para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, dentro do mesmo cargo e especialidade, a cada 2 anos de efetivo exercício do cargo, limitado a 17 progressões, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo padrão de vencimento obtido por meio de progressão por capacitação profissional. Parágrafo 6º. Progressão por capacitação profissional é o instituto pelo qual o servidor em efetivo exercício do cargo na sua especialidade muda o padrão de vencimento dentro do mesmo nível de qualificação na mesma especialidade de cargo decorrente da obtenção pelo servidor certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o objeto organizacional e a carga horária mínima exigir respeitar os intertícios de 2 anos no limite 5 progressões nos termos da tabela constante do anexo 5 desta lei. Parágrafo 7º. O servidor que fizer jus à progressão por capacitação profissional será posicionado no padrão de vencimento imediatamente subsequente do mesmo nível de qualificação. Parágrafo 8º. Progressão por reconhecimento do notório saber é o instituto pelo qual o servidor efetivo exercício no cargo e na sua especialidade muda o nível de qualificação dentro do mesmo cargo e especialidade decorrente do reconhecimento de competência por notório saber nos termos da Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 96 e suas alterações, especialmente no parágrafo 1 do artigo 66. Parágrafo 9º. Entende-se por reconhecimento do notório saber o processo pelo qual se reconhece a competência, a produtividade e a experiência que transcendem o domínio institucional e que seja de domínio público comprovados por produção artística, científica ou cultural qualitativamente diferenciada e quantitativamente regular. Parágrafo 10. O processo de avaliação de desempenho será normatizado por lei conforme as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento dos Servidores Públicos da Carreira do quadro de educação da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Capítulo 6. Da remuneração. Artigo 10. A remuneração dos integrantes do Plano de Carreira dos Servidores de quadro de educação da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia será composta do vencimento básico correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de qualificação ocupado pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta lei e as demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Artigo 11. O vencimento básico dos cargos do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do quadro de educação da Rede Pública do município de Uberlândia, dos profissionais do quadro de educação, estão estruturados na forma do anexo 1 desta lei com novos valores resultantes do índice de reajuste aplicado por este plano. Parágrafo único. Incidirão sobre o vencimento básico referido no caput deste artigo os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais. Artigo 12. Na hipótese de enquadramento após aplicação reajuste anual, caso o vencimento básico resulte, a menos que o recebido por servidor na data de publicação desta lei, proceder-se ao pagamento da diferença com a parcela complementar sobre a denominação do vencimento básico complementar VBC. Parágrafo único. A parcela complementar de que trata o caput deste artigo será considerada como parte integrante do novo vencimento básico, incidir sobre ela todas as vantagens estabelecidas por lei, a mesma forma que no vencimento básico, aí incluídos os reajustes anuais sobre esses aplicados. Artigo
13. Na composição remuneratória estabelecida por esta lei, foram incorporados no vencimento básico descrito no anexo 1, que a esta se integra as seguintes vantagens pessoais. Vantagem pessoal referente à mudança do plano de carreira disposta na lei complementar no 347, 20 de fevereiro de 2004 e suas alterações. Vantagens pessoais de 0,2%, 0,4%, 0,6%, previsto na lei de complementar 347 de 2004 e suas alterações e 437, 27 de dezembro de 2006. Parágrafo único. A gratificação de 45% previsto no parágrafo 4º do artigo 45 da Lei Complementar número 347 de 2004, suas alterações, comporá a remuneração dos servidores que hoje percebem inspetores, supervisores, orientadores do quadro suplementar da Lei Complementar número 347 de 2004, suas alterações, desde que cumpram a jornada de 8 horas diárias ou 40 horas semanais nas seguintes condições: 6 horas diárias ou 30 horas semanais no local de trabalho, 2 horas diárias ou 10 horas semanais em atividades destinadas ao planejamento, estudos, atualizações, pesquisa, produções científicas coletivas e a formação permanente pertinentes ao exercício das atribuições do cargo. Artigo 14. Ficam mantidos o incentivo da zona rural e o adicional do percurso de que trata a Lei Complementar 347 de 2004 e suas alterações. Artigo 15. Ficam mantidas as gratificações pelo exercício em classe com os alunos com necessidades educacionais especiais em escolas no programa básico legal e por docência em sala de aula, onde se proceda à alfabetização conforme estabelecido no artigo 26 da Lei Complementar número 347 de 2004, suas alterações. Artigo 16. Os servidores ocupantes dos cargos de professor 1, professor 2, professor auxiliar para educação infantil readaptados fazem jus a gratificações próprias da nova atividade de que resulte a readaptação desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento conforme a regulamentação. Artigo 17. Os pisos remuneratórios dos servidores ocupantes do cargo de professor 1, professor 2, professor de auxiliar para a educação infantil, no nível de qualificação de graduação instituídos nesta lei, serão no mínimo os mesmos praticados no piso nacional de educação. Capítulo 7 do enquadramento. Artigo 18. O enquadramento será efetuado de acordo com as tabelas de correlação constantes do anexo 5 e 6 desta lei. Artigo 19. O enquadramento do servidor público na matriz hierárquica será efetuado mediante a opção retratar o respectivo titular, observando-se o tempo do efetivo exercício no cargo que esteja ocupando, conforme relação constante do anexo 6 desta lei, e o certificado de conclusão de curso de educação formal devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação que exceda o requisito de ingresso em sua carreira, cargo e especialidade nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º desta lei. Parágrafo 1º. Será concedido um padrão de vencimento para cada 2 anos de efetivo exercício do cargo de cumprimento efetivo para que o servidor seja titular nos termos do artigo 6º desta lei. Parágrafo 2º. O tempo residual de efetivo exercício por ano após o enquadramento será considerado para subsequente progressão de mérito profissional. Parágrafo 3º. Para efeito de enquadramento será considerado apenas o tempo de efetivo exercício dos cargos relacionados no anexo 6 desta lei, com as alterações da nomenclatura que tenham sofrido por força de legislação municipal. Artigo 20. O enquadramento dos servidores públicos ocupantes da função pública estabilizados nos termos do artigo 19 do ato das disposições do anexo 6, 11, que a essa integra será feito levando-se em conta o tempo de efetivo exercício e a apresentação do certificado de conclusão de curso de educação formal devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, conforme o anexo 6 desta lei. Parágrafo 1º. Enquadramento previsto no caput deste artigo não altera a natureza jurídica definida pela Lei Complementar Municipal número 003, de 11 de janeiro de 91, e suas alterações que institui regime jurídico único do servidor público do município de Uberlândia. Parágrafo 2º. Aos servidores ocupantes de função pública aplica-se o disposto nos artigos 9 e 12 desta lei. Parágrafo 3º. As funções públicas que trata o caput deste artigo serão extintas enquanto da sua vacância. Artigo 21. Enquadramento de servidores inativos e pensionistas que tenham paridade dos proventos nos termos do artigo 17 da número 41, de 19 de dezembro de 2003, suas alterações, ocorrerá da mesma forma que o enquadramento de servidores públicos em atividades por meio da expressa opção, considerando a atual funcional servidor público até a data de concessão de superintendoria. Obrigado, vereador Rod. Parágrafo único. Todas as fases do enquadramento previstas nesta lei, no tocante aos servidores inativos e pensionistas, serão responsabilidade do Instituto de Previdência dos Serviços Públicos do município de Uberlândia, IPREMA. Artigo 22. O enquadramento dos cargos de que trata o artigo 1º desta lei
dar-se-á mediante a opção irretratável do respectivo titular, dentro do prazo de 60 dias, a contar da data de publicação deste edital convocatório. Parágrafo 1º. A opção de que trata o caput deste artigo dar-se-á mediante a apresentação do termo de opção devidamente assinado pelo servidor ou procurador constituído conforme o modelo constante do anexo 7º desta lei. Parágrafo 2º. O servidor que não formalizar a opção pelo enquadramento no prazo estabelecido no caput deste artigo comporá o quadro em extinção e será submetido à legislação específica do cargo ocupado. Parágrafo 3º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 2º deste artigo, quando da vacância do cargo haverá transformação em cargo equivalente do plano de carreira dos servidores do quadro da educação da Rede Pública Municipal do Ensino de Uberlândia. Parágrafo 4º. O servidor que fizer a opção pelo enquadramento na carreira de que trata o plano de carreira dos servidores do quadro da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia será submetido às regras específicas definidas nesta lei em seus regulamentos, respeitadas as normas estatutárias aplicáveis aos servidores públicos. Seção única da Comissão de Enquadramento. Artigo 23. Será instituída uma comissão de enquadramento responsável pela aplicação do disposto neste capítulo na forma prevista em regulamento. Parágrafo 1º. O resultado do trabalho efetuado pela comissão de que trata o caput deste artigo será homologado por meio de decreto. Parágrafo 2º. A comissão de enquadramento terá no máximo 14 membros e será composta paritariamente por servidores integrantes do plano de carreira dos servidores do quadro de educação da Rede Pública Municipal do Ensino de Uberlândia, mediante indicação dos seus pares, escolhidos entre seus representantes na mesa permanente de negociação, MPN, e por representantes da administração pública municipal designados pelo chefe do Poder Executivo por meio de decreto. Parágrafo 3º. Os critérios dos procedimentos e trabalho da comissão de enquadramento serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 4º. Os integrantes da comissão de enquadramento não perceberão qualquer forma de remuneração por essa atividade, seja na forma de jeton, gratificações por desempenho de função ou outros similares. Artigo 24. O servidor terá 30 dias, a partir da data de publicação dos atos de enquadramento de que trata este capítulo, para interpor recursos na comissão de enquadramento, que decidirá no prazo de 60 dias. Parágrafo único. Indeferido o recurso pela comissão de enquadramento, o servidor poderá recorrer à diretoria de Desenvolvimento Humano da Secretaria Municipal de Administração, capítulo 8º, da suspensão e do acompanhamento. Artigo 25. A mesa permanente de negociação, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, terá como atribuições o acompanhamento, a supervisão, o assessoramento, a avaliação da implementação do plano de carreira dos servidores do quadro da educação da Rede Municipal do Ensino de Uberlândia, cabendo-lhe em especial, primeiro, propor normas regulamentadas desta lei relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação do desempenho. Segundo, acompanhar a implementação e propor alterações no plano de carreira dos servidores do quadro de educação da Rede Pública Municipal. Examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira dos servidores do quadro de educação da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, encaminhando a apreciação dos órgãos competentes. Os integrantes da mesa permanente de negociação não perceberão qualquer forma de remuneração por esta atividade, seja na forma de jeton, gratificações por desempenho de função ou outras similares. Capítulo 9. Do plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira dos servidores do quadro da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia. Artigo 26. A política institucional do município de Uberlândia contemplará o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira dos servidores do quadro de educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia, observados os princípios de diretrizes do artigo 3º da lei. Parágrafo 1º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira dos servidores do quadro de educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia deverá conter programa de capacitação, programa de avaliação e desempenho. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira dos servidores do quadro da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia será elaborado com base nas diretrizes estabelecidas em lei no prazo de 180 dias, contar da publicação desta lei. Para a progressão por mérito profissional, será aproveitado o tempo computado entre a data em que tiver ocorrido a última progressão e a data que tiver sido feita a implantação do programa de avaliação de desempenho previsto neste artigo, segundo os critérios vigentes até a data de publicação desta lei e aplicáveis ao plano de carreira e remuneração dos servidores da educação do município de Uberlândia. Fica garantida aos servidores a progressão por mérito profissional, caso
sua avaliação de desempenho deixe de ser realizada por motivos alheios à sua vontade. Capítulo 10º, das disposições finais e transitórias. Artigo 27. Respeitadas as jornadas especiais e autorizações legais para aumento de carga horária dos servidores públicos municipais do quadro de educação, cumprirão as seguintes jornadas de trabalho semanais. Educador infantil, 30 horas. 2, professor e 1 e professor 2, 20 horas. Terceiro, professor auxiliar para a educação infantil, 30 horas. Quarto, pedagogo, 30 horas. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 113 desta lei. Quinto, intérprete de língua de sinais, instrutor de língua de sinais, 20 horas. Parágrafo único. No caso dos servidores ocupantes dos cargos professor 1, 2, professor auxiliar para a educação infantil e pedagogo, poderá haver a opção de 40 horas nas escolas de formação de tempo integral, conforme a ser estabelecido em regulamento. As aulas dos servidores ocupantes dos cargos de professor 1, professor 2, auxiliar para a educação infantil serão, quando possível, concentradas em 4 dias da semana, desde que não haja qualquer prejuízo ao ensino do horário das aulas de alunos. Parágrafo 2º. 2/3 das horas destinadas às atividades pedagógicas consideradas extraclasse poderão ser cumpridas da forma e no local que melhor convier ao docente. Artigo 29. Os servidores ocupantes dos cargos de professor 1 e 2, professor auxiliar para a educação infantil e pedagogo, terão direito a 30 dias de férias anuais consecutivos, acrescidos de 15 dias de recesso alternados, distribuídos em períodos de recesso escolar, de acordo com o interesse da unidade. Parágrafo 1º. Os demais servidores do quadro de educação da rede pública de ensino municipal de Uberlândia têm direito a 30 dias de férias anuais. Parágrafo 2º. Os dias de recesso previstos neste artigo poderão ser aumentados em até 15 dias, desde que este aumento seja compatível com o cumprimento do calendário escolar de 200 dias letivos. Parágrafo 3º. Os demais servidores do quadro de educação, em exercício efetivo das unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação, poderão ter até 15 dias de recesso, alternados distribuídos nos períodos de recesso escolar, de acordo com o interesse da unidade, desde que seja compatível com o cumprimento do calendário escolar. Artigo 30. Em virtude de que dispõe o artigo 30, o artigo 61, terceiro da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, suas alterações, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de provimento efetivo do educador infantil na especialidade de educador infantil 2 poderão valer-se do acúmulo de cargos públicos previsto no artigo 37, 16º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 31. Ficam criados, incluídos o quadro de pessoal do município com seus respectivos quantitativos, os cargos de provimento efetivo constante do anexo 8º desta lei, a ser promovidos mediante concurso público. Artigo 32. Por ocasião da publicação desta lei, os cargos de lei complementar 347 de 20 de fevereiro de 2004 e suas alterações que estiverem vagos serão automaticamente transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira dos servidores e do quadro de educação rede municipal de ensino de Uberlândia, conforme o anexo 5º desta lei. Artigo 33. As especialidades relacionadas ao anexo 9º, que esta se integra, serão extintas à medida de sua vacância, sendo as vagas aproveitadas para os cargos equivalentes do plano de carreira dos servidores do quadro de educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia, cuja referência se encontra no anexo 5º desta lei. A administração pública municipal, no prazo de 1 ano, a contar da publicação desta lei, promoverá a avaliação e exame da política relativa aos contratos de prestação de serviço por tempo determinado e a criação e extinção dos cargos. Artigo 35. O cargo de secretário escolar e a função pública de agente administrativo escolar passam a integrar o plano de carreira dos servidores públicos da administração direta do município de Uberlândia. Artigo 36. Os ambientes organizacionais disposto no artigo 2º, que a esta se integra, serão revistos quando do estabelecimento do plano de quadro da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia, previsto no artigo 26 desta lei. Artigo 37. As normas dispositivos abaixo relacionados, os quais cada um deles regido aplicam-se aos servidores que não optarem pelo desenvolvimento do plano de carreira dos servidores do quadro da educação da Rede Pública Municipal de Uberlândia, previsto nessa lei. Artigo 1º.
Lei Complementar 381, de 18 de outubro de 2004. Artigo 5º. Lei Complementar 473, de 19 de março de 2008. Terceiro. Artigo 3º da Lei 9.347, de 26 de outubro de 2006. Quarto. Lei Complementar 347, de 20 de fevereiro de 2004. Quinto. Artigo da Lei Complementar 439, de 27 de dezembro de 2006. Sexto. Lei 9.783, de 19 de março de 2008. Sétimo. Artigo 1º e 3º da Lei nº 10.325, de 23 de novembro de 2009. Oitavo, Lei 11.056, de 22 de fevereiro de 2012. Nono, Lei 11.148, de 22 de junho de 2012. Artigo 37. Fica extinto o cargo de provimento efetivo auxiliar de biblioteca da carreira auxiliar administrativa, constante do anexo 8º da Lei Complementar 347, de 20 de fevereiro de 2004, e suas alterações. Artigo 38. As despesas advindas da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações constantes dos respectivos orçamentos. Artigo 39. Esta lei entra em vigor na data de publicação e produzirá efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Uberlândia, 7 de agosto de 2014, Gilmar Machado, prefeito. Senhor presidente, o projeto número 865/2014, de autoria do prefeito municipal, foi lido por mim na íntegra, com os pareceres das comissões favoráveis, está para apreciação, discussão e votação dos nobres vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, nós tivemos aí a leitura do projeto de lei de autoria do prefeito municipal, número 865/2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do quadro da educação da rede pública do município, da rede pública municipal de ensino de Uberlândia e da outras providências. Essa matéria de autoria do prefeito municipal está em primeira discussão. Termina agora o programa Sessões em Pauta. Hoje você conferiu o resumo da 5ª sessão ordinária que aconteceu no dia 5 de setembro, sexta-feira. Você pode acompanhar toda a programação e notícias do Poder Legislativo em nosso site www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até o próximo programa e aguardamos você.